Olá, aqui quem está falando é a professora Adriana. Hoje nós vamos estar falando sobre as medidas separatrizes. Dentre elas, vamos estar falando nos quartis, quintis, decis e percentis. As medidas separatrizes são medidas de posição. Na verdade, qual é a definição de uma medida separatriz? Medidas separatrizes são números reais que dividem a sequência ordenada de dados em partes que contêm a mesma quantidade de elementos. Então, se eu tenho uma sequência que tem que estar ordenada, tá, gente? Uma medida separatriz é aquela medida que vai dividir essa série que está ordenada em partes que contêm a mesma quantidade de elementos. A mediana, já é a medida que nós já vimos, ela é uma medida separatriz. Por quê? Porque a mediana ela divide uma série ordenada de dados em duas partes, cada uma contendo 50% dos elementos. Vamos estar falando agora dos quartis. O que são os quartis? Os quartis são medidas separatrizes que dividem a série ordenada em quatro partes, cada uma contendo 25% dos dados. Então, nós temos quartil 1, quartil 2, quartil 3. Ele vai pegar uma série ordenada e vai dividir em quatro partes. Bom, o quartil 1, ele divide a série ordenada de forma que 25% dos dados estão à sua esquerda e 75% dos dados estão à sua direita. O quartil 2, que é a nossa mediana, divide a série de dados de maneira que 50% dos dados estão à sua esquerda e 50% dos dados estão à sua direita. O quartil 3 divide a série de dados de forma que 75% dos dados estão à sua esquerda e 25% dos dados estão à sua direita. Bom, gente, uma maneira fácil de calcular os quartis é usando o conceito de mediana que nós já vimos. Mas isso nem sempre pode ser aplicado. Vamos aqui dar uma olhada numa série de dados não agrupados. Bom, pegamos aqui uma série A que tem 3 elementos. A mediana, essa série tem que estar ordenada, tá? A nossa série A não estava ordenada, nós ordenamos a série. Bom, e aí? Essa série tem 3 elementos. A mediana é um elemento que está na posição central. Se tem 13, é o elemento que está na posição 7, né? 13 mais 1 dividido por 2. Bom, então a mediana é o elemento da posição 7, que é o número 6. O 6, ele dividiu a série, nossa série A, em outras duas séries, que chamamos de A1 e A2. À esquerda do 6, temos 50% dos elementos, e à direita do 6, nós temos 50% dos elementos. Os 50% que estão aqui à esquerda do 6, nós chamamos de série A1. Os 50% que estão à direita do 6, chamamos de série A2. Nós calculamos o quartil 1, que seria a mediana da série A1. Como essa série tem um número par de elementos, para calcular a mediana, nós vamos pegar os elementos que estão na posição n sobre 2, que é a posição 3, e o elemento que está na posição n sobre 2 mais 1, que é a posição 4. Fazer a média aritmética desses dois elementos e aí nós temos a mediana. Então, essa mediana da série A1 seria nosso quartil 1, que deu 4,5. Então, 50% dos dados estão à esquerda de 4,5 e 50% dos dados estão na direita de 4,5. Depois, na série A2, nós temos a mesma coisa, nós temos 6 elementos. Os elementos que estão na posição n sobre 2, né, que seria a posição 3, é o elemento 9, e o elemento que está na posição n sobre 2 mais 1, que é a posição 4, é o elemento 10. Essa mediana seria o quartil 3. Então, o quartil 3 seria a média aritmética de 9 e 10, que dá 9,5. Então, na série A2, 50% dos dados estão à esquerda de 9,5 e 50% dos dados estão na direita de 9,5. Vamos falar agora nos quintis. Bom, os que são os quintis? Os quintis são medidas separatrizes que dividem a série ordenada em 5 partes, cada uma contendo 20% dos dados. Então, repare bem que nós temos 4 quintis: K1, K2, K3, K4. Esses 4 quintis vão dividir a série em 5 partes. Então, no K1,
nosso K1 aqui, 20% dos dados estão à sua esquerda e 80% dos dados estão à sua direita. Se nós pegarmos o quintil K3, nós temos que 60% dos dados estão à sua esquerda e 40% dos dados estão à sua direita. Bom, agora vamos falar nos DCIs. Os que são os DCIs? Os DCIs são medidas separatrizes que dividem a série ordenada em 10 partes, cada uma contendo 10% dos dados. Vou voltar aqui. Então, o decil, nós temos do decil 1 até o decil 9. O decil 1, por exemplo, 10% dos dados estão à sua esquerda e 90% dos dados estão à sua direita. Se nós pegarmos, por exemplo, o decil 4, 40% dos dados estão à sua esquerda e 60% dos dados estão à sua direita. Vamos falar agora sobre os percentis. O que são os percentis? Os percentis são medidas separatriz que dividem a série de dados, a série ordenada, em 100 partes, cada uma contendo 1% dos dados. Então, se nós pegarmos aqui, nós temos que os percentis vão variar de 1 até 99. Então, se nós pegarmos o percentil 2, por exemplo, o percentil 2 divide a série de dados de maneira que 2% dos dados estão à esquerda do percentil 2 e 98% dos dados estão à direita do percentil 2. Se pegarmos o percentil 4, por exemplo, 4% dos dados estão à esquerda do percentil 4 e 96% dos dados estão à direita do percentil 4. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, nós vamos a seguir falar uma tabela relacionando as medidas separatrizes, né? Os decis, quintis, quartis e percentis. Vamos relacionar os quartis, quintis e decis com os percentis, para estar trabalhando com uma forma única para calcular essas medidas separatrizes. Então, essa tabela mostra aqui a relação dos quintis com os percentis, dos quartis, né? Quartis com os percentis, dos quintis com os percentis e dos decis com os percentis. Então, se eu pegar, por exemplo, o quartil 3. O quartil 3, ele está relacionado com o percentil 75. Porque essas duas medidas, 75% dos dados estão à sua esquerda e 25% dos dados estão à sua direita. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o quintil 4. O quintil 4 ele está relacionado com o percentil 80, porque o percentil 80 ele tem que 80% dos dados estão à sua esquerda e 20% dos dados estão à sua direita. E o quintil 4 também. O quintil 4 nós temos que 80% dos dados estão à sua esquerda e 20% dos dados estão à sua direita. Bom, agora nós vamos ver como é que a gente faz para calcular essas medidas separatrizes. Então, nós vamos pegar os quartis, quintis e decis e relacionar com o percentil e calcular a posição do percentil. Vamos ver como vamos fazer isso. Bom, primeiro, sempre que você for calcular uma medida separatriz, a primeira coisa que você tem que ter em mente, essa série tem que estar ordenada. Por isso tem aqui no item 1, obtenha um rol a partir do conjunto de dados. Depois nós vamos identificar, ver aquela medida separatriz com qual percentil ela está relacionada. Então, por exemplo, se eu voltar na tabela, se eu quero calcular o quartil 1, o quartil 1 ele está relacionado com o percentil 25. Se eu quero calcular o decil 2 ele está relacionado com o percentil 20. Depois nós vamos localizar a posição percentil I que é dada. Quem é a forma da posição do percentil I? É I vezes N sobre 100.
onde N é o tamanho da amostra. Bom, gente, quando a gente calcula essa posição do percentil I, o que nós temos que saber? Quando a gente faz essa conta, I vezes N sobre 100, essa conta pode dar um resultado inteiro ou um resultado decimal. E aí, nós temos que analisar. Se o resultado for inteiro, nós vamos fazer a média aritmética para calcular o percentil entre o elemento que está na posição do percentil I e o elemento seguinte. Agora, se o resultado der decimal, nós vamos fazer uma aproximação. Então, se o resultado der decimal e esse número der, o que está depois da vírgula, dá menor que 0,5, né? O menor que 5, o que está depois da vírgula é menor que 50, né? Nós vamos arredondar para baixo. Se der maior que 50, que está depois da vírgula, a gente vai arredondar para cima. Então, calculando a posição do percentil, a gente vai voltar lá na nossa série de dados e ver o elemento que está naquela posição. Então, o percentil não é a posição, tem que ficar bem claro isso. O percentil é o elemento que está naquela posição. A gente está calculando a posição no item 3. Vamos aqui pegar um exemplo. Vamos pegar uma série de dados. Essa série de dados já está ordenada. Nós queremos calcular o quintil 1. O quintil 1, nós vimos na tabela, que ele está relacionado com o percentil 25. Então, o I aí vale 25. Então, a posição do percentil 25 é o I, que é 25, vezes o N, que é 12. Essa amostra tem tamanho 12 sobre 100. Esse resultado deu 3. Bom, como o resultado deu 3, como nós falamos, o resultado é inteiro. Então, para calcular o percentil 25, que é o quartil 1, nós vamos fazer a média aritmética dos elementos que estão na posição 3, que é a posição do percentil 25, com o elemento seguinte, que está na posição seguinte. Então, vamos fazer a média aritmética. 4, né, mais 5 sobre 2, que vai dar 4,5. Então, o que significa isso? Que nessa série de dados, 25% dos dados estão à esquerda do 4,5 e 75% dos dados estão à direita do 4,5. Bom, vamos pegar um outro exemplo, onde o resultado dá quebrada. Vamos pegar uma série de coordenadas de dados com tamanho n igual a 11. E nós queremos calcular nessa série o percentil 25, que é o quartil 1. Então, o I aqui é 25, que é o PI aqui, né? I é 25. Bom, então a posição do percentil I, posição do percentil 25, é igual a 25, que é o I, vezes N, que é o tamanho da amostra, sobre 100. Aqui o resultado deu 2,75. Bom, o que acontece aqui? O que está depois da vírgula é maior que 50. Então, nós vamos arredondar para a casa seguinte, para o maior. Então, nós vamos arredondar para 3. Então, aqui depois da vírgula é maior que 50. Nós vamos arredondar para cima. Então, vamos arredondar para 3. Então, qual é o elemento que está na posição 3? É o elemento 4. Ok? Bom, e se tivesse, por exemplo, dado 2,25? Se tivesse dado 2,25, a gente ia arredondar para 2, que estaria mais próximo do 2. Vamos passar adiante. Vamos para o segundo caso, que são os dados agrupados, mas que não estão em classes. Bom, aqui também nós vamos usar o mesmo processo que nós usamos anteriormente. Nós vamos, como a série de dados, quando ela vem agrupada, geralmente ela já vem ordenada, nós vamos identificar aquela medida separatriz com o percentil, para ter o valor de I. Bom, e aí nós vamos calcular a posição do percentil I, que também é dado pela forma I vezes N sobre 100. E aí vale o mesmo processo, se é inteiro ou decimal. E aí o elemento que está naquela posição, que é o percentil. Vamos pegar aqui um exemplo. Essa série, ok, a tabela a seguir representa as notas de uma disciplina X de uma turma de alunos do curso qualquer. Determine o decil 4 e o quintil 1. Bom, gente, então aqui eu quero o decil 4. O decil 4,
ele está relacionado com qual percentil? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. O decil 4, ele é igual ao percentil quanto? Percentil 40, né? Então, quem é meu I? I é igual a 40. Então, eu vou calcular a posição do percentil. Então, ó, decil 4 é igual ao percentil 40. Qual é a posição? A posição do percentil deu 9,6, olha. É I vezes o tamanho da amostra dividido por 100, que dá 9,6. Bom, quem é o elemento que está na posição 9,6? Vamos voltar na nossa tabela. O elemento que está na posição 9,6, que eu vou arredondar, né, para cima, está na posição 10, é qual elemento? Olha bem, gente. Se você pensar aqui nessa tabelinha, ó, na posição 10 é o elemento 5, olha. Até aqui, ó, o 2 vem até a posição 3, depois o 4 vem até a posição 8, e depois o 5 vem até a posição 16, de 9 até 16. Ó, aqui há um quadrinho aqui do lado que a gente consegue enxergar. Então, o elemento que está na posição 10 é o 5. Então, quem é meu percentil 40, que é o que a gente estava calculando? É o elemento que está na posição 10, que é o 5. O que significa isso? Então, nós temos que 40% dos dados estão à esquerda desse percentil e 60% dos dados estão à direita desse percentil. Agora, nós queremos calcular o quintil 1. O quintil 1 ele está relacionado com qual percentil? É o percentil 20. Se tiver dúvida, volta naquela tabelinha que a gente colocou lá. Bom, então o I é igual a 20. Como é que eu vou calcular a posição do percentil 20? É I vezes N, que é o tamanho da amostra, sobre 100, deu 4,8. Se a posição deu 4,8, deu decimal, nós vamos arredondar para 5, que está mais próximo de 5. Então, nós vamos lá na tabelinha e verificar qual o elemento que está na posição 5. Vamos voltar na nossa tabelinha. O elemento que está na posição 5 é o 4, olha. Né? Até a posição 3, da posição 1 até a posição 3 eu tenho o elemento 2. Da posição 4 até a posição 8 eu tenho o elemento 4. Então, o elemento que está na posição 5 é o 4. Então, o quintil 1 seria quem? O quintil 1 é o elemento que está na posição 5, que é o elemento 4. Portanto, o quintil 1, que equivale ao percentil 20, vale 4. O que significa dizer isso? Que 20% dos valores dessa sequência são menores ou iguais a 4, e 80% dos valores dessa sequência são maiores ou iguais a 4. Bom, gente, agora nós vamos falar dos dados agrupados em classe. Bom, primeira coisa, nós também vamos estar usando a fórmula lá da posição do percentil. Mas nós vamos estar aqui usando a fórmula que nós já vimos, para chegar à fórmula do percentil, a fórmula da mediana. E nós vimos que ela é, né, a fórmula da mediana é essa fórmula que está aqui. Mediana é igual limite inferior da classe mediana mais tamanho da amostra dividido por 2, menos a frequência anterior acumulada da classe mediana, dividido pela frequência da classe mediana vezes a amplitude da classe. Essa é a fórmula da mediana. A mediana, a gente já viu que equivale ao percentil 50. Nós podemos também escrever que n sobre 2 é n vezes 50 sobre 100. Então, no lugar de n sobre 2, nós vamos trocar por n vezes 50 sobre 2. No lugar do mediano, nós vamos trocar por π50. I mediana por I50. F mediana por F50. E se agora nós trocarmos o 50 pela variável I, nós vamos chegar na fórmula do percentil, que é essa fórmula que está aqui no retângulozinho amarelo. Então, o percentil I é dado pelo limite inferior da classe que contém o percentil I, mais
N, que é o tamanho da amostra, vezes I, que é o valor do percentil que eu quero calcular, sobre 100, menos a frequência acumulada da classe anterior à classe que contém o percentil, sobre a frequência simples da classe que contém o percentil, vezes a amplitude da classe. Bom, vamos fazer um exemplo. A tabela abaixo representa a dívida de 105 empresas com o governo federal. Aí nós temos dados representados em classes. Nós queremos calcular, determine o quartil 3. Vamos lá, gente. Determine o quartil 3. O quartil 3, ele equivale a qual percentil? Percentil 75. Então, I é 75. O tamanho da amostra é 105. N é 105. Então, a posição do percentil I, né, a posição do percentil 75 é N vezes I sobre 100. N vezes I sobre 100, tá aqui. Então, a posição do percentil é de 78,75. Bom, aonde está isso aqui na nossa tabela? Olha, vamos lá. Até da classe 20 a 30 eu tinha 58 elementos. E de 30 a 40 eu tenho de 58 para cima até 93. Então, ele está aqui nessa classe, de 30 a 40. De 30 a 40. 78,75. Bom, agora eu quero calcular o percentil, que eu vou usar a fórmula aqui. Percentil I é igual a I subscrito de I, mais N vezes I sobre 100, menos a frequência anterior acumulada. Isso tudo dividido pela frequência da classe do percentil, vezes H. Bom, gente, então nós sabemos que a classe que contém o percentil 75 é essa classe de 30 a 40. Então, o limite inferior da classe que contém o percentil é o 30, tá aqui. A frequência da classe que contém o percentil é 35, está aqui. A frequência acumulada da classe anterior aqui, ó, que contém o percentil, está aqui, ó, 58. Então, nós vamos pegar esses valores e vamos estar jogando aqui na fórmula. Então, quem seria o percentil 75? O limite inferior da classe que contém o percentil, 30, mais 105, que é o tamanho da amostra, vezes 75, que é o I, sobre 100, menos 58, que é a frequência acumulada da classe anterior, que contém o percentil, dividido por 35, que é a frequência da classe do percentil, vezes 10, 10 é a amplitude da classe. Fazendo essas contas, né, a gente pode voltar aqui, conferir esses valores, né, ó. 58, a frequência anterior acumulada, 35, a frequência da classe, 30, o limite inferior da classe. Bom, fazendo essas contas, nós temos que o percentil 75, ele dá um resultado aproximado de 35,93 milhões. O que quer dizer isso? Que 75% das empresas que estão... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o título. A dívida das empresas. Que 75% da dívida das empresas com o governo federal é menor ou igual a 35,93 milhões. E que 25% das empresas que estão devendo ao governo federal tem uma dívida maior que 35,93 milhões. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Uma empresa estabelece o salário de seus vendedores com base na produtividade. Uma amostra de salário mensal nesta empresa revelou a tabela na página a seguir. Se a empresa decidir fornecer uma cesta básica a 30% dos vendedores, com menor salário no mês com base nessa amostra, qual será o maior salário que receberá essa cesta básica? Então,
Então, na verdade, eu quero saber qual será o maior salário. Vamos olhar o que eu tenho aqui. Eu tenho os dados distribuídos em classes. Então, nós vamos primeiramente calcular, nós queremos saber 30% dos vendedores com menor salário. Então, nós queremos calcular o percentil 30, para saber qual é o maior salário que vai receber a cesta básica. Então, queremos calcular o percentil 30. Então, a primeira coisa a calcular é a posição do percentil 30. O I vale 30, o tamanho da amostra é 130. Então, quem é a posição do percentil 30? 30 vezes 130 dividido por 100, que dá 39. Agora, nós precisamos saber, essa é a posição do percentil 30. Nós precisamos saber qual é a classe que contém esse valor 39. Vamos lá. 39, ele está aqui nessa classe, olha. De 170 a 220. Por quê? Até o 28 é a classe anterior. Então, a gente vem aqui, olha, 170 a 220. 28 é a frequência que é acumulada anterior. Então, até o 28 está no anterior. Do maior que 28 até chegar ao 82 está nessa classe. Então, como nós temos 39, nós temos essa classe aqui. O limite inferior dessa classe é 170. A frequência dessa classe é 54. E a frequência anterior acumulada é 28. Nós vamos jogar lá na formulazinha do percentil. Fazendo essas contas, né, jogando aqui na fórmula, limite inferior da classe 170, a frequência anterior acumulada é 28, a frequência da classe 54. Aqui fazendo essa conta, nós vamos ter que o percentil 30 equivale a 180,19 dólares. Então, o maior salário que terá direito a receber a cesta básica é o salário de 180,19 dólares semanal. Por quê? Porque a gente deu a tabela em salário semanal. E por aqui eu fico, né? E a gente tira as dúvidas na nossa webconferência. Até mais, gente.